A circuncisão da carne e a circuncisão do coração, parte 2. Abrit Milá, Veabrit Alev, Helek Bet. Shalom Lekulam, Shalom a todos, Shalom Aleichem, a Shalom seja convosco, sejam todos otimamente bem-vindos. Bishem Yahushua Amen, em o nome de Yahushua Amen. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Abrit Milá, Veabrit Alev, né? Ou seja, a Brit Milá é a circuncisão da carne, mas é também a circuncisão da palavra, não é? A Brit Milá ou a Brit Devar, aliança da palavra, e é também a Dam Brit, né? Ou Brit Dam, né? Aliança de sangue, conhecida também por Dam Brit, né? O sangue da aliança, Adam Brit, o sangue da aliança, ou a Brit Dam, aliança de sangue. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, Ahim Vehaverot Be Yahushua, né? Veabrit Alev, né? E a aliança do coração, não é? Baruch Hashem, temos que ter as duas, tá? Temos que ter a aliança da carne, né? Conhecida, não é? Aqui em Brasil popularmente como a operação de fimose, não é? Tá certo? Isso é realizada por um mohel, por um médico, mas as brachot, né? Ou a brachot, as bênçãos, né? São proferidas por um rabi, por um rabino, por um rav. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? São proferidas antes, não é? Antes, tá bom? Antes, pouco antes, né? 1 hora ou no máximo meia hora antes, em torno de 45 minutos, more or less, ou aproximadamente, né? Observando que nós fazemos isto. Não a parte médica, né? De morrer do médico, não. Mas a brachot, e o melhor, né? Que são a brachot, né? Ashemot, Emetiam e Yahushua, ou são as bênçãos, né? Com os verdadeiros nomes Yahweh e Yahushua. Imagine, as brachot já são fortes, e com os verdadeiros nomes, não é? Por favor, não é? Porque não devemos ser, né, como malditos cães incircuncisos, não é? Eu lembro que uma vez frequentando, né, uma sinagoga, e aí uma criança dizia, não, a circuncisão é aqui, né? E apontava para a região pubiana, né? E na área do prepúcio. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém? Nós temos que ter as duas, Baruch Hashem, as duas, não uma só. Não só a circuncisão da carne, e também não só do coração, mas da carne e do coração, mas a circuncisão da carne e a circuncisão do coração. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos às referências, né, de Torá, né? A Torá, Taná, Vebebrit Hadashah, né? As referências ou as provas escriturais, ou as referências e concordâncias escriturais, né? Em Pentateuco, né? Na escritura hebraica, e na aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, Baruch Hashem, Baruch Rabá, que é a extensão de Torá, extensão a Torá Kedosh, extensão a Kedosh Torá, né? Nós da sinagoga Beit Yahu Elohim Tsevaot, nós da sinagoga Beit Yahu Elohim dos exércitos consideramos Torá toda
a escritura de Yahoo, né? Kol Aketub Shel Yahoo, né? Toda a escritura de Yahoo, né? De Bereshit a Guiliana, né? De Gênesis a Apocalipse ou de Gênesis a Revelações. Então, toda ela é Torá, né? Baruch Hashem, Yahushua HaTorah Chaim Ben Elohim Chaim. Yahushua a Torá viva, filho do Elohim vivo. Não servimos ao Elohim morto, não, gente, tá bom? Então, vamos aqui começar do começo, começar de Torá. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, 1 a 14. 17, 1 a 14. Leiamos. Né? O nome, e o curioso é que o nome de Avraham, ou o nome de Avram, né? Abrão é mudado por Elohim. Né? De Avram, Abrão, né? Le Avraham, ou Le Avraham, né? Para Abraão. Baruch Hashem, Baruch Rabá, para entender, não é? Porque os nomes mesmos, sério, o anterior, não é? A anteriori, Avram, né? E a posteriori, Avraham ou Avraham. Baruch Hashem. Então vamos continuar. É Brit Milá, circuncisão. Quando Avram ou Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe Iarro. Olha só, se ele apareceu. Iarro aparece desde a antiguidade ao seu povo. Que história é essa que o Eterno não aparece? E lhe disse, né? Ani El Shaddai, né? Eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Anda em minha presença, né? Em minha Shekinah, e ser perfeito, né? Para a gente ter perfeição. E firmarei a minha brit ou aliança contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Avram ou Abrão se prostrou com o rosto beeretz ou em terra, né? Vaishetahu, né? Ele adorou, né? E Elohim falou-lhe, dizendo: quanto a mim, eis que a minha brit, aliança é contigo, e serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Avram ou Abrão, mas Avraham ou Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei multiplicar sobremaneira, e de ti farei nações, e Melechim ou reis sairão de ti. Brit Milá, circuncisão. Estabelecerei a minha brit ou aliança contigo, e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como brit Leolam Vaed, ou seja, aliança perpétua, para te ser por Elohim, para te ser por poderoso, a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti a tua descendência depois de ti, de tuas peregrinações, né? Kol Aeretz Renaam, né? Leolam Vaed, né? Toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Elohim, e serei o seu poderoso. Disse mais Elohim a Avraham: ora, quanto a ti, guardarás a minha brit ou aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha brit ou aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo varão dentre vós será circuncidado. Circundar-vos-eis na carne do prepúcio, e isto será por sinal de brit ou aliança entre mim e vós. A Brit Milá e Beshabat, né? A circuncisão é no Shabat, né? Aloha Shana Yerehi Ve'aben Shabat, o filho do grande rei Iarro, o calendário lunisolar, e o filho do Shabat. Ve'ben Sheminit Yamim, e filho do oitavo dos dias. Todo varão fará Brit Milá, circuncisão, por todas as vossas gerações, tanto nascido bebente em casa, como o comprado por dinheiro a qualquer zer ou estranho, que não for da tua linhagem.
né? Vobendo Shemonat Yamim, né? Com efeito, será circuncidado o nascido em tua beit ou casa, e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha brit ou aliança na vossa carne, como brit leolam vaed, ou como aliança perpétua. Mas o incircunciso, que não circuncidar na carne do prepúcio, essa nefesh ou pessoa será extirpada do seu povo. Violou a minha brit ou aliança. Sarai tem o nome mudado por Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos dar aqui mais um destaque aqui, em Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, dezessete, 19 a 22. E Elohim lhe respondeu: Behemet, em verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Itzhak ou Isaac. Com ele estabelecerei a minha brit ou aliança, como brit ou ambrit leolam vaed, leá, ou seja, como aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quando Ismael também te tenho ouvido, eis que eu tenho abençoado e falo-ei frutificar e multiplicá-lo-ei grandissimamente, né? 12 Nassim ou príncipe gerará, e dele farei uma grande nação, como vemos hoje, né? O nome Itzhak significa risada, né? A minha brit ou aliança, porém, estabelecerei Itzhak, né? Que Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. Ao acabar de falar, Abraham subiu Elohim diante dele. Brit Milá, circuncisão. Olha só, se ele subiu Elohim, subiu o poderoso, é porque ele desceu, né? E aparece aos homens, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? E aqui, como a gente observa, ó, aqui no capítulo 18, os amados Achim, Vecaverot, Beiahushua, né? Os amados irmãos e irmãs em Yahushua podem ler em suas beitim, beitot, casas. O soberano Yahweh aparece a Avraham, né? No capítulo 18. Baruch Hashem. E aí depois vem a destruição, né? A Sedoma Vemora, né? De Sodoma e Gomorra, né? Que é anunciada por Elohim. E Avraham intercede, né? Leishim, ou pelos homens, junto a Elohim. Baruch Hashem. Aí depois no capítulo 19, 2, Malachim, ou anjos, são recebidos, né? Bebeit Ló, ou em casa de Ló, etc, etc. Aí vai. E aí onde Sedoma, Vemora, né? Sodoma e Gomorra são destruídas. Aí vem o capítulo 20, e Avraham nega que Sara é sua mulher, etc, etc. E o nascimento de Itzhak, né? O nascimento de Isaac, como é conhecido aqui em Brasil, ok? Então, vamos agora para mais uma referência. Em plena Tanar, escritura hebraica, agora, Sefer Yahushua, né? Livro de Josué 5, 1 a 15. Sefer Yahushua ben Nun, livro de Yahushua, filho de Nun. 5, 1 a 15. A Brit Milá Shel Binei Israel, a circuncisão dos filhos de Israel.
E depois vem a Hag Pesa, né? Festa da Páscoa. Quando, pois, todos os Melechim, ou reis dos amorreus, que estavam ao oeste, né? Do Iarden, ou do Jordão, e Vekol Amelechim, e todos os reis, né? Dos cananeus que estavam do lado do mar, ouviram que Iarro tinha secado a Maim e Arden, né? Ou a água de Jordão, de diante a Bnei Israel, dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, né? A leve o coração, e não, né? Velho, houve mais ânimo neles por causa a Bnei Israel, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse Arro a Yahushua: faze facas de pederneira e circuncida segunda vez Abnei Israel, os filhos de Israel. Então Yahushua fez facas de pederneira e circuncidou Abnei Israel, os filhos de Israel, Gibeat Haralot, ou em Gibeat Haralot. Esta é a razão porque Yahushua, né, os circuncidou todo o povo que tinha saído a Mitzroim, ou do Egito, a Eshem, Kol a Eshem, né? Os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram a Mitzroim, do Egito, né? Kol, todos que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído a Mitzroim, do Egito, havia sido circuncidado. Pois 40 anos andaram a Bnei Israel, os filhos de Israel, né, pelo deserto até se acabar toda a nação. Isto é, Kol Aishim, todos os homens de guerra que saíram a Mitzrayim ou do Egito. E isso porque não obedeceram à voz de Iarro, aos quais Iarro tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a Eretz, ou terra, que com juramento prometera a seus pais, né? Nos daria Eretz, ou terra que emana leite e mel, mas em lugar deles levantou seus filhos a estes, e a Rúshua circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho, né, Lederer, e depois que foram todos circuncidados, né, permaneceram em seu lugar no arraial ou no acampamento até que sararam. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Disse então Iarro a Yahushua, Yahushua Ben-Nom, Yahushua filho de Nom, não é Yahushua Hamashiach, Yahushua o Messias, ok? Então, hoje resolvi de sobre vós o opróbrio a Mitzroim, ou do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal, até o dia de hoje. Aí vem a Hag Pesa, né, festa da Páscoa. Estando, pois, Abnei Israel, os filhos de Israel, acampados, né, em Gilgal, né, Begilgal, ou em Gilgal, celebraram a Hag Pesa, a festa da Páscoa, no dia 14 do mês à tarde, que é dia 15, né? Já é o Kabbalah, né? Nas planícies de Ericó. Tanto é que a Pessa é do dia 15 ao 22 do primeiro mês de Nissan, Abib ou Aviv, ou seja, de Shabat e Shabat, conforme o Sefer Yeshayah, o livro de 66, 23 e 24. No verso 24 explica o destino daqueles que desobedecem Torá. E ao outro dia, depois, Hag Pesa, festa da Páscoa, neste momento, comeram do produto da Eretz, ou terra, pães ázimos, né? Matzot e espigas tostadas, e Vebeyom, né? E em dia depois de terem comido do produto a Eretz, ou terra, cessou o maná, e Abnei Israel, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano comeram dos produtos a Eretz Renaam, ou da terra de Canaã. E aqui, ó, muito interessante essa parte agora.
o encontro de Yahushua, né? Am e Yahushua, né? Ou seja, o encontro de Yahushua com Yahushua. Yahushua ben Nun, Yahushua, o filho de Nun, encontra-se com Yahushua, o Messias. Yahushua ben Nun, Yahushua, filho de Nun, encontra-se com Amalayahu, encontra-se com Malach Yahu, ou encontra-se com o anjo Yahu. Yahushua ben Nun, Yahushua, filho de Nun, encontra-se com Aribon, Yahu, Elohim Tsevaot, ou Josué ele se encontra com o soberano Yahu, Elohim dos exércitos, né? Adonai Yahu, Elohim Tsevaot, o soberano Yahu, Elohim dos exércitos, né? Porque Yahushua HaMashiach é Yahu, Yahushua HaMashiach Ze Yahu, Yahushua HaMashiach Hu Yahu, ou seja, Yahushua HaMashiach, ele é Yahu. Ora, estando Yahushua perto, né, a Jericó, ou de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele, eis um homem que tinha a mão, uma espada nua. Chegou-se Yahushua a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: não, mas venho agora, né? Achav am Sartsevayahu, ou venho agora como príncipe do exército de Yahu. Então Yahushua, prostrando-se com o rosto em terra, né? Vaishetahu, o adorou, porque a gente só se dobra para adorar Elohim. E perguntou-lhe: que diz meu Yahu ao seu servo, né? E vedou. Então respondeu Assar Tsevayahu, o príncipe do exército de Yahu, a Yahushua, né? Yahushua Benum, o eterno, né? Respondendo para Josué, para entender, né? Que o nome dele real é Yahushua. Josué, tá? Mas, enfim, pula essa aí. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e Yahushua assim o fez. Baruch Hashem, claro, não podia ser diferente, foi um encontro, né, de um ser humano com o eterno. Então aqui, ó, este foi o Sefer Yahushua, né, livro de Josué 6. Agora nós vamos, este foi o Sefer Yahushua, o livro de Josué 5, 1 a 15. Agora vamos ler vamos fazer o seguinte, esse aqui eu vou pular, vocês leiam por causa do time, tá certo? Sefer Yahushua, o livro de Josué 6, do 1 ao 27, que fala da destruição a Jericó, né? E vem a Yeshua, né? Raab, e a salvação, a destruição de Jericó e a salvação de Raabe, né? A prostituta que abrigou, né? A Pet e Shem Elohim, né? A dois homens de Elohim. Então aqui mostra, né, o poder da Brit Milá, a mudança do nome, né, de Avram, né, a anterior foi falado para Avraham, porque Elohim cresce e exalta o homem na terra, não é? E aqui logo depois houve a destruição das muralhas, né, de Jericó, né, de Jericó, e a salvação da prostituta Raabe, né? Baruch Hashem, pois ela se converteu, gente. Isso aí foi o passado dela, o passado negro, né? Então vejam o poder a Brit Milá, né? A mudança do nome, porque estava escrito que Avram, isto a gente encontra na literatura do nosso povo, não iria conseguir, mas Avraham, ou Avraham, este conseguiria. Estava escrito nas estrelas, né? Aketuv, Koavim, né? Aketuv, Bekoavim, ou escrito em estrelas. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Por isso que o nome dele foi mudado, cresceu, porque Elohim, repito, ele exalta o homem ou a mulher na terra quando ele assim o deseja. Baruch Hashem, para que o seu nome seja exaltado. Então,
Vamos seguir, vamos seguir. Vamos dar aqui um big jump, né? Um grande pulo, né? Um grande salto, né? Para o Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias, né? 31, do 31 ao 40. Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias, 31, do 31 ao 40. Então, o texto assim dispõe, a Brit Hadashah, né? A aliança consertada. Leamos. Eis que Ayom, ou eis que os dias vêm, diz Yahweh, em que farei uma Brit Hadashah, aliança consertada, Am Abeit Israel, com a casa de Israel, né? Ve'am Abeit Yahudá, com a casa de Judá. Eis que Ayom vem, diz Yahweh, em que farei uma Brit Hadashah, Am Abeit Israel, Ve'am Abeit Yahudá. Ou seja, eis que vem dias, diz Yahweh, em que farei uma aliança concertada com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a brite ou aliança que fiz com seus avós, pais ou patriarcas, Beyom, em dia em que os tomei pela mão para os tirar a Eretz Mitzrayim, ou de terra do Egito, mas minha brite aliança que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz Yahweh, mas esta é a brite aliança que farei a Beit Israel, com a casa de Israel, depois daqueles Yamim ou dias, diz Yahweh, porei a minha Torá no seu interior e a escreverei em seu coração, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo, e não aprenderão mais cada um com o seu próximo, nem cada um com o seu arri ou irmão, perguntando, conhece a Yahweh? Pois todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz Yahweh, porque lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas, Yahweh dos exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz Yahweh, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Yahweh, se puderem ser medido o Shamaim ou o domo, né, do céu, lá em cima, e sondados os fundamentos, né, a eles, ou terra cá embaixo também, olha aqui, firmamento, né, do céu e da terra, né, também eu rejeitarei a toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz Yahweh, eis que vem a Yamim ou dias, diz Yahweh, em que esta cidade será reedificada para Yahweh, desde a torre de Hananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Gerab, e dará volta até Goa, e o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedrom, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Tudo será Kedosh Leiarro, santo a Yahweh. Nunca mais será arrancado nem derribado. Baruch Hashem, e aqui a gente observa, ó, a Brit Hadashah, aliança consertada, promessas de restauração, Brechot, Le Israel, né? Promessas de Hadashah, Brechot, Le Israel, ou promessas de restauração e bênçãos para Israel. E aqui também fala em Gei Ben Hinnom, no vale dos filhos de Hinnom, ou vale dos filhos de Nom, Baruch Hashem, em Brasil. Ok? Então,
Aqui, ó. Este foi o Sefer Irmeiahu, livro de Jeremias 31, do 31 ao 40. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Agora vamos seguir. Vamos dar um pulo aqui, né? Para o Sefer Romiyah, né? Agora em plena Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada. Brit Hadashah, aliança consertada. Sefer, ou extensão a Torá Kedosh, extensão a Kedosh Torá, extensão de Torá Sagrada, extensão de Sagrada Torá. Sefer Romiyah, livro de Romanos 2:16. Atzedek shel Yahu Elohim, a justiça de Yahu Elohim. No dia em que Elohim há de julgar os segredos a Ishim ou dos homens, né? Pelo Messias e a Rúshua, segundo a minha bissora, não é? Ou segundo as minhas boas novas, segundo as minhas boas notícias, ou ainda segundo o meu evangelho, tá? E agora vamos para o Sefer Romiyah, livro de Romanos 2:29. 29. Bem como é Yahudi ou judeu, aquele que o é interiormente. Tá vendo aí? E a Brit Milá, circuncisão, é também a Brit Alev, ou a circuncisão do coração. É também no espírito, né? Beruach, e não só na carne ou na letra, né? A Brit Milá, a circuncisão é na carne. E a Brit Alev, circuncisão do coração, ou a circuncisão da mente. Ambas as duas circuncisões, a Brit Milá, a circuncisão vê a Brit Alev ou a circuncisão da carne e a circuncisão ou a circuncisão do coração, como Halel, louvor, não provém a Ishim dos homens, mas de Elohim. Isso é o que consta, tá certo? Em plena Ketuv Shel Yahu, em plena escritura de Yahu. Baruch Hashem. Então, vamos ler aqui também Sefer Romiyah, livro de Romanos 2, do 23 ao 29. Antes, vamos ler aqui o 20, né? Sefer Romiyah, livro de Romanos 2:20. Instruidor dos nécios, rabino de crianças, que tens Betorá ou em lei a forma da ciência, vê a Emet e da verdade. Agora, vamos ler aqui do 23, Sefer Romiyah, livro de Romanos 2, do 23 ao 29. Tu que te exaltas, Betorá, ou em lei, desonras a Elohim pela transgressão da Torá? Ponto de interrogação. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Elohim é blasfemado entre Agoim, como está escrito, porque a Brit Milá, a circuncisão, é na verdade proveitosa se guardardes a Torá, a lei ou instrução. Mas se tu és participante a Torá de lei ou instrução, a tua Brit Milá ou circuncisão tem se tornado em obediência. Se, pois, a Brit Milá, a circuncisão, guardam os preceitos a Torá de lei ou instrução, porventura a incircuncisão não será reputada como desobediência. A Torá Elohim, ou não
não será reputada como desobediência da lei de Elohim, ou da instrução de Elohim. Vê a Brit Milá e a circuncisão, que por natureza é um cumprimento de Torá, com a letra e com o espírito, adevar Elohim, a Milá Elohim, ou da palavra de Elohim. A circuncisão é transgressora, digo, a incircuncisão é transgressora de Torá, ou lei, porque é Yahudi, judeu, o que o é exteriormente, e é Brit Milá, circuncisão, a que o é exteriormente na carne, bem como Yahudi ou judeu, aquele que o é interiormente, a Brit Milá, circuncisão, é também a Brit Halev, a circuncisão do coração, é também no espírito, e não só na carne ou na letra, a Brit Milá, a circuncisão é na carne e na Brit Halev, a circuncisão do coração, ou a circuncisão da mente, ambas as duas circuncisões, a Brit Milá, a circuncisão da carne, vê a Brit Halev, é a circuncisão do coração, cujo o Halel louvor não provém a Eshem ou dos homens, mas de Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então vamos lá. Então nós temos que ter a Brit Milá e a Brit Halev, né? Ou seja, a circuncisão da carne e a circuncisão do coração. Agora vamos para Sefer Homiá, livro de Romanos 3, 30 e 31, ou Sefer Homiá, livro de Romanos 3, 30 e 31. Onde fala a Tzedek Shel Yahweh Elohim, a justiça de Yahweh Elohim. Só o nosso soberano Yahushua é capaz de nos ajudar, meus amados Achim. Sefer Homiá, livro de Romanos 3, 30, 31. A aliar a Torá, veá Nevim, a ascensão a Torá e aos profetas. Se é que Elohim é um só, que lemuná pela fé há de justificar a Brit Milá, ou a circuncisão, e também por meio da emuná, ou fé, a Brit Alev, a circuncisão do coração. Anulamos, pois, a Torá, lemuná, a lei pela fé? Ponto de interrogação. Pergunta, portanto, de modo nenhum, a resposta. Antes estabelecemos a Torá, a lei ou a instrução. Baruch Hashem é assim que consta, né? Corrigidamente, né? Sefer Homiá, em livro de Romanos 3, 30, não é? E 31. Baruch Hashem. Aí aqui, ó. Agora vamos para Sefer Homiá, livro de Romanos 4, 9 a 12. Abraham foi justificado, Leatergul Torá. Abraham foi justificado pela prática de Torá, ou Abraham foi justificado pela prática da instrução. Leamos. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a Brit Milá, a circuncisão somente, e também sobre a Brit Alev, a circuncisão do coração, porque dizemos Abraham, né? Abraão foi imputada a emuná, a fé, Tzedakah, como justiça. Como, pois, lhe foi imputada estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão.
e recebeu o sinal, a Brit Milá, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da Tzedakah, o selo da justiça, a emuná, da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça da Torá de Elohim, vê a Brit Milá e a circuncisão lhes seja imputada. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, bem como é o pai dos circuncisos, dos que não somente são a Brit Milá, né, da circuncisão da carne, mas também a Brit Halev, da circuncisão do coração, e andam nas pisadas daquela emuná, ou fé, que teve nosso Abraham, né, ou Abraham Avino, né, Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. No verso 13 ainda lemos assim: porque foi pela Torá que veio Abraham e a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro, a olhar do mundo, né? A olhar vele tzedakah emuná, ou seja, que havia de ser herdeiro do mundo pela justiça da fé. Pois os que são de Torá são herdeiros, logo a emuná, ou fé, não é vã, e a promessa não é anulada, e sim revigorada. Verso 15, porque a Torá, lei ou instrução, opera o amor, mas onde não há Torá, não é? Há transgressão. Baruch Hashem. E aqui no 16 ainda, porquanto procede a emuná, né, ou da fé, ou shel emuná, de fé, o ser herdeiro, para que seja segundo o favor imerecido, lourável a Hesed, né, ou a bondade merecida, a fim de que, não é graça, graça é outra coisa, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é a Torá da lei, mas também a emuná, a de fé, que teve Abraham, o qual é pai de todos nós, pois fez Abraham Avino, Abraham nosso pai, pois fez a Brit Milá, ou fez a circuncisão, claro, a circuncisão da carne. Baruch Hashem, como está escrito, né? Por pai de muitas nações constituir perante aquele no qual creu, a saber Elohim, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, para que sejam assim como os incircuncisos, para fazerem a Brit Milá, a circuncisão, assim como Abraham o fez. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Eu acho que mais claro do que isso, literalmente, nem água é mais claro que isso. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos agora para Sefer HaKorintiar Bet, né? O livro de 2 Coríntios 3:3. A Brit Hadashah, a aliança concertada, sendo manifestos como carta de Mashiach, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito, a Elohim Haim, com o Espírito de Elohim vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e do coração. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E também aqui no 6, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma Brit Hadashah, aliança concertada, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Isto consta
Besefer a Corintiar Bet, ou em livro de 2 Coríntios 2, 3 e 6, ou Sefer a Corintiar Bet, ou livro de 2 Coríntios 2, 3 e meia dúzia. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Agora vamos para o Sefer Galatiá 6,15, o livro de Gálatas. Sefer Galatiá, o livro de Gálatas 6,15. O texto assim dispõe: Aecherom, Azarot, Veberochot, ou os últimos avisos e bênçãos, não é? Vamos ler aqui também o verso 7 e 8. Não vos enganei, Elohim não vos deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia do Espírito ceifará a Haim Netzah, ou a vida eterna. Agora, versos 11 e 12, né? Vede com que grandes letras vos tenho com minha própria mão. Desculpem, vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Todos os que querem ostentar a boa aparência na carne, esses vos orientam a circuncidar-vos, por serem perseguidos por causa da cruz de Mashiach. Versos 13 em diante, porque esses mesmos se circuncidam, guardam a Torá e querem que vos circuncideis para cumprir os mandamentos de Torá, Haim, a lei viva, Yahushua a Torá Haim, ou Yahushua a lei viva, a Torá viva, mas longe esteja de mim exaltar-me a não ser no poste de Adeneno Yahushua, no nosso soberano Yahushua, o Messias, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois a circuncisão não é coisa alguma, mas a Brit Milá, a circuncisão sim, bem como a ser uma nova criatura, ou seja, a Brit Milá, a circuncisão da carne, mas a Brit Halev, a circuncisão do coração. E todos quantos andarem conforme esta norma, Shalom e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel. Aqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Yahushua, o favor imerecido de Adeneno e Yahushua HaMashiach, do nosso soberano Yahushua o Messias. Seja Ahim, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém? Isso aqui a gente encontra na página 1845, né? Em Sefer Galatiá, livro de Gálatas, capítulo 6. E podem ler do 1 ao 18, para entenderem melhor, não é? Agora vamos para Sefer Kefa Aleph, né? Livro de 1 Pedro. Sefer Kefa Aleph, né? Livro de 1 Pedro 3:4. O vosso... Não, vamos lá. Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 3:4. Mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. Baruch Hashem. E aqui, a dicotomia holística significa alma e espírito integrais, nefesh verua integrais. A nefesh, a guf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Elohim. Entre a Yeshua encheu a nefesh, a salvação é da alma. A rovot shel aishim, os deveres dos homens, né? E a rovot shel aishot, os deveres das mulheres. E a Hudut Notseri, né? No judaísmo messiânico. E aqui,
Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 3:3, o vosso adorno não seja efeito exterior, como as tranças dos cabelos e os de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E aqui a gente vê mais dicotomia holística, significa alma e espírito integrais, venefes verur integrais, anefes e agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et Yeshua a nefesh, a salvação é da alma. A Ahava leachim, o amor pelos irmãos. A Savá lanut Bessabal, ou a paciência no sofrimento. A Dogmashel a Yahushua, né? O exemplo do Salvador. Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 3:10, pois quem quer amar a vida e ver a Yamin Tov, né? Os dias bons, refreia a sua língua, né? Do hará, do mal, e os seus lábios não falem engano. Baruch Hashem. Sefer Kefa Aleph, livro de 1 Pedro 3, 17 ao 20, porque melhor é sofrer desfazendo bem, se a vontade de Elohim assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Mashiach morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Elohim segundo Behemet, né? Em verdade morto em carne, mas vivificado, Beruah em espírito, no qual também foi e pregou Aruachim, ou espírito sem prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Elohim, esperava Benjamin Noah, né? Em dias de Noé, enquanto se preparava a arca, do qual poucas, isto é, 8 nefeshot, ou pessoas se salvaram através de água, né? Amaim. E aqui no capítulo 4, né? A Sefer Kefa Aleph, né? Do livro de 1 Pedro, no capítulo 4, fala neste nome. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então a gente vê que houve uma culpa, não é? Muito grande no nosso povo, como já foi lido anterior, né? Pela blasfêmia contra o nome, porque o nosso povo egoisticamente e lamentavelmente queria Elohim só para si. Baruch Hashem, considerando as demais nações inimigas, o que em parte é verdade, não é? Mas em parte não, porque muitos aqui em Brasil e também em Ocidente e também no Oriente estão buscando Hashem, buscando o eterno, buscando o nome. Baruch Hashem. Então vamos lá, vamos aqui agora para Sefer Ivrim, livro dos Hebreus. Sefer Ivrim, vamos dar uma voltada aqui. Não, aliás, Sefer Ivrim, vamos ver aqui a página direitinho. Página 1895. Pronto, Sefer Ivrim. Já estamos. Sefer Ivrim. Livro dos Hebreus 7:28. 7:28. E aqui nós vemos os seguintes textos, né? No capítulo 7. Avodah shel Melchizedek, né? Avodah shel Melchizedek, ou ministério de Melquisedeque. A korbanot, a maserot, as ofertas são os dízimos, né?
Olha só, eu vou aqui romper o protocolo e ler o verso 4, os versos 4 e 5. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão ou Abrão. Abraão devolveu o dízimo dentre os melhores despojos, primícias, são as primícias, né? E os que dentre Abinei, Leuí, os filhos de Leuí, receberam a Caém, o rabinato, tem ordem, ou ministério, né, rabínico, segundo a Torá, lei ou instrução de tomar os dízimos do povo, e isto é, de seus ahim ou irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Avraham ou Abraão. Quando fazemos tzedakah ou justiça, praticamos as 613 mitzvot da Torá, ou praticamos todos os 613 mandamentos de Torá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja a korbanot, a maserot, as ofertas são os dízimos, tá? E aqui leiam depois com calma este capítulo em suas beitim, beitot, casas. Então, Sefer Ivrim, livro dos Hebreus 7, 28. Porque a Torá, a lei ou instrução constitui sumos Koanim ou sumos rabinos, né? Kohen Agedolim, né? Sumos rabinos a homens que têm fraquezas, mas a levar-me lá, ou palavra do juramento, que veio depois de Torá, lei ou instrução constitui al-ben ou al-ben, Leolam Vaed, ou ao filho, para sempre aperfeiçoado. E aqui a gente observa no capítulo 8, a Brit Hadashah, a aliança concertada, Yahushua HaMashiach, Yahushua Messias. O Messias Yahushua é o mediador entre a humanidade e Elohim, como Moshe, assim como Moshe. Baruch Hashem. Então vamos agora para Sefer, ainda no Sefer Ivrim, em livro dos Hebreus 8, 8. Porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz Yahweh, em que estabelecerei a Beit Israel, com a casa de Israel, a Beit Israel, a Beit Yahudá, né? Aleph Brit Hadashah, ou seja, porque repreendendo-os, diz Yahweh, que virão dias, diz Yahweh, em que estabelecerei a minha estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá, né, uma aliança concertada. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Ainda no 9, não segundo a brito aliança que fiz com seus avós, pais ou patriarcas, Beiom, no dia em que os tomei pela mão para os tirar a eles, Mitzroim, terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha brito aliança, e eu para eles não atentei, diz Yahweh. Verso 10, 11, 12 e 13. Ora, esta é a brito aliança que farei com a Beit Israel, casa de Israel, depois daqueles yamim ou dias, diz Yahweh, porei as minhas torot, leis ou instruções no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Velô e lamedu, e não aprenderão, mas cada um com o seu próximo, ou cada um com o seu ou irmão. Lemor deu et Yahweh, perguntando, conhece a Yahweh? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Lemor, né, para dizer, para falar, para perguntar, né, dizendo, falando, perguntando, porque serei misericordioso com as suas iniquidades e os seus pecados, e de seus pecados
não me lembrarei mais, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, dizendo, Brit Hadashah, aliança consertada, ele tornou antiquada a primeira? Ponto de interrogação, a pergunta, portanto, a resposta agora. E o que se torna antiquada e envelhece, perto está de desaparecer? Outra pergunta, portanto, ponto de interrogação, de modo nenhum, a resposta. A primeira Brit ou aliança é digna de conserto. Olha aqui, como eu estou falando, tá bom? Tudo, né? A questão do Bet 2, né? Baruch Hashem, do segundo. Então, aqui, ó, tivemos o Sefer Ivrim, no capítulo 8, do verso 8 ao 13. Agora, Sefer Ivrim, livro dos Hebreus, 10. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. O texto assim dispõe, a Brit Hadashah, aliança consertada, a dicotomia holística significa alma e espírito integrais, Venefes, Verur integrais, a Nefes, a Guf é alma, é o corpo, o ser humano é bidimensional, possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim, et a Yeshua, a Nefes, a salvação é da alma. Então agora, Sefer Ivrim, livro dos Hebreus, 10, 16. Esta é a Brit ou aliança que farei com eles depois daqueles e a minha dias, diz Yahweh, porei as minhas torot, leis ou instruções em seus levavot ou corações, e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e aí depois a Azará Lemuná, na exortação para a fé. E agora, Sefer Ivrim, livro dos Hebreus, este foi o Sefer Ivrim, livro dos Hebreus 10, 16. Agora vamos para Sefer Ivrim, livro dos Hebreus 10, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, olhe, gravem esta frase, por favor. O pleno conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Baruch Hashem, então nós devemos, né, podemos e devemos atingir isto, o pleno conhecimento da verdade, meus amados Ahim, meus amados irmãos, Vehaverot Beyahushua, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Sefer Ivrim, livro dos Hebreus, 10, 26. Agora vamos para Sefer Ivrim, livro dos Hebreus, 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos a Elohim Haim, ou horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Agora vamos voltar aqui para Taná, não é? Para a escritura hebraica, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 55, 6. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 55, 6. Buscai a Yahweh enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Agora vamos dar um big jump, um grande pulo, um grande salto para Brit Hadashah, aliança consertada, Sefer Matityahu, livro de Mateus 5:17. Sefer Matityahu, livro de Mateus
5:17. Os textos assim dispõem, né? Aderachá al-Har, o sermão da montanha e as beatitudes, concordo escrituralmente, Sefer Luke, livro de Lucas 6:20-29. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 5:17, né? A Talmidim, os discípulos são o sal de terra e a luz, a Olam, a luz do mundo, né? A Olam, a Olam e a luz do mundo. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E a Torá, a Navim, a Torá, da Torá e dos profetas. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 5:17, leiamos: não penseis que vim destruir a Torá ou a lei, ou ainda a instrução, ou a Nevim, ou os profetas. Não vim destruir a Torá, mas cumpri-la, tá? Mas cumpri-la. E concorda escrituralmente, Sefer Luke, livro de Lucas 6, do 20 ao 29. Agora, Sefer Galatiá, né? Livro de Gálatas. Sefer Galatiá. Livro de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, verso ou versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado somente pela prática de Torá, bem como pela fé no Messias e Yahushua, né? Temos também crido no Messias e Yahushua para sermos justificados pela fé em Mashiach e pela Tirgul Torá, né? E pela prática de Torá, pois pela prática de Torá e pela emuná ou fé em Mashiach, toda a carne será justificada. Baruch Hashem, pelas duas coisas, ó. Pela fé em Mashiach, ou emuná, Mashiach, a Tirgul Torá, né? Com a prática de Torá, porque vamos ver adiante, como veremos aqui adiante, olha. Sefer Galatiá, né, livro de Gálatas 2:16. Agora vamos para o Sefer Galatiá, livro de Gálatas 3:10. O texto assim dispõe: Yahushua, Hu a Torá Chaim ben Shel Elohim Chaim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Sefer Galatiá, livro de Gálatas 3:10. Pois todos quantos são das obras de Torá estão isentos aquele lá de maldição, porque escrito está: maldito, né? Todo aquele que não permanece Becol, em todas as coisas que estão escritas em livro de Torá, né? Besefer Torá, ou em livro de Torá, em livro de lei ou em livro de instrução para fazê-las. Observem bem, né? A palavra de Elohim fala por si só. Agora, Sefer Galatiá, né? Livro de Gálatas 3:13. Vamos ler do 11 em diante, né? É evidente que pela Torá, né, todos são justificados diante de Elohim, porque o justo viverá da fé, né?
e também de prática de Torá, né? Torá, pois pela emuná ou fé, pois sem a prática de Torá, né? É morta. Ora, a Torá é a fé, né? Mas o que praticar Torá, lei ou instrução pela Torá, será salvo. Baruch Hashem. Então no 13, Mashiach nos resgatou daquele lá ou maldição por meio de Torá, lei ou instrução, fazendo-se maldição por nós, né? Se fez de aquele lá, maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele sendo a própria Abrahá ou bênção em pessoa, se fez de aquele lá ou maldição para poder nos salvar. Então, Sefer Galatiá, livro de Gálatas, 3:13. Agora vamos para Sefer Galatiá, livro de Gálatas, 4 e 5. Absora ri marhava shel Torah. Absora ri harhava shel Torah. O evangelho é a extensão de Torá. O Absora ri harhava shel Torah. O evangelho é a extensão de Torá. As boas novas, né? O Absora é a extensão de Torá. Então, Sefer Galatiá, livro de Gálatas, 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da Torá de lei, para resgatar os que estavam debaixo de Torá, de lei ou instrução, a fim de recebermos a adoção Abnei, ou a fim de recebermos a adoção de filhos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E para finalizar, agora vamos para Sefer Yaakov, né? Livro de Tiago, na página 1917. Sefer Yaakov, livro de Tiago, página 1917. Sefer Yaakov, livro de Tiago, 2:10 e 2:26. Leamos, o texto assim dispõe. Os ricos, né? Bemuná, os ricos em fé. Da outro que é do monte Anashim, preconceito com as pessoas, né? Vamos ler aqui, Sefer Yaakov, livro 2:1. Meus ahim, ou irmãos, não tenhais a emuná beyahushua hamashiach adeneno, né? Aden akevod, né? Ou não tenhais a fé em Yahushua, o Messias soberano de honra, em acepção de pessoas, tá? Então vamos ler os 5 aqui. Ouvi, meus amados ahim, ou irmãos, não escolheu Elohim os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos, bemuná, ou em fé, e herdeiros, bemalchut, herdeiros em reino que prometeu aos que o amam. 7. Mas blasfemam eles o bom nome do qual sois chamados? Agora 10. Sefer Yaakov, livro de Tiago, 2:10. Porque qualquer que guardar a Torá, né, toda a lei, ou toda a instrução, mas tropeçar em um só ponto, não torna-se culpado de todos, pois o sangue de Mashiach, o sangue do Messias, nos purifica e nos perdoa dos pecados, transgressões ou crimes cometidos contra a Sagrada Torá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja.
Sefer Yaakov, livro de Tiago, 2, 26. A Tirgul Shel Torá, a prática de Torá. Sefer Yaakov, livro de Tiago, 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a emuná ou fé, sem a Tirgul Torá ou sem a prática de Torá, ela é morta. A fé sem a prática de Torá é morta. Nós temos que ter a emuná beyahushua, ou a fé em Yahushua, né? Mas a Tirgul Torá, né? A Tirgul Torá com a prática de Torá, Baruch Hashem, porque senão a fé se torna morta. Vamos ler aqui o texto direitinho, né? A Tirgul a Torá, a prática de Torá. Sefer Yaakov, Tiago 2, do 14 ao 26. Que proveito há, meus ahim ou irmãos, se alguém disser que tem emuná ou fé e não praticar Torá? Porventura essa emuná ou fé pode salvá-lo? Se um ahim ou irmão ou irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, desculpem, e algum de vós lhes disser, ide em shalom, ou ide bem shalom, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias, le agaf, né, para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a emuná, ou fé, se não tiver a prática de Torá, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens emuná, eu tenho uma prática de Torá, mostra-me a tua emuná, ou fé, né, sem a prática de Torá, sem a Tirgul Torá, né, e eu te mostrarei a minha emuná, ou fé, le a Tirgul Torá, né, eu te mostrarei a minha emuná, ou fé, pela prática de Torá. Crês tu que Elohim é um só? Fazes bem, até os Shedim ou demônios também o creem, estremecem, mas queres saber, né, ó homem, vão, que a emuná ou fé, né, sem a Tirgul Torá, sem a prática de Torá é morta? Porventura não foi a Tirgul Torá, ou pela prática de Torá, que nosso Avraham, né, ou Avraham Avino, Avraham, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Yitzhak, né, Isaac, que significa risada, né? Alegria. Vês que a emuná ou fé cooperou a Tirgul Torá, com a prática de Torá, e que pela prática de Torá, a emuná ou fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz, e creu Avraham ou Avraham, a Elohim, isto lhe foi imputado, Tzedaká, ou como justiça, e foi chamado amigo de Elohim. Vedes então que é a Tirgul Torá, pela prática de Torá, né, que Aish, o homem, é justificado, e não somente Lemuná, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe, que também justificada, né, Le Tirgul Torá, pela prática de Torá, pela prática de lei ou pela prática de instrução, quando acolheu os espias e os fez sair por outro derer ou caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a emuná, ou fé sem a prática de Torá, é morta. Baruch Hashem, Baruch Rabá, nós temos que ter as duas coisas, tá certo? A fé em Yahushua, mas a prática de Torá, né? A emuná be Yahushua, a Tirgul Torá. E aqui estamos concluindo, tá certo? A circuncisão da carne e a circuncisão do coração, parte 2. A Brit Milá, vê a Brit Halev, Helekbet, parte 2. Então, que Adonai Yahweh Elohim Tsevaot, o soberano Yahweh Elohim dos exércitos, continue abençoando a todos ricamente, abundantemente e poderosamente. Bisham Yahushua, amém. A todos, shalom lekulam, shalom a todos, shalom aleichem, shalom seja convosco.